Neste vídeo, vamos estudar então o lançamento horizontal. Inicialmente, nós estudamos os lançamentos que seriam movimentos apenas horizontais e não lançamentos, que é o movimento uniforme e movimento uniformemente variado, e também os movimentos verticais, que seria de queda livre, lançamento vertical para cima, lançamento vertical para baixo. Agora, nós vamos ter um lançamento que vai se dar horizontalmente. Como que funciona ou como que a gente identifica um lançamento horizontal? Então, vamos dar esse primeiro exemplo. Imaginem que aqui nós temos uma mesa, né? E nessa mesa nós vamos ter uma esfera e essa esfera vai rolando, então, na mesa. No momento em que essa esfera deixa de ter o contato com a mesa, o que vai acontecer com essa mesa? Num primeiro momento, ela tem uma velocidade horizontal, porém, à medida que o tempo passa, nós vamos ter uma ação vertical. E isso vai fazer com que o nosso corpo, a nossa esfera, atinja o solo, realizando uma trajetória parabólica, certo? Outro exemplo que nós podemos pensar é nós temos então um helicóptero, né? E ele está se deslocando de forma horizontal e ele vai largar, né, uma esfera, uma caixa de mantimentos. O que vai acontecer? Essa esfera, né, essa caixa de mantimentos, vai ter uma trajetória parabólica, porque no momento em que nós deixamos essa caixa sair do meu helicóptero, essa caixa tem a mesma velocidade horizontal do helicóptero, mas à medida que o tempo passa, nós vamos ter uma ação vertical que faz com que essa caixa, então, chegue até o solo. Agora, vamos colocar, então, os nossos eixos, né? Nós temos um eixo Y em verde e um eixo X em azul. Se nós fôssemos olhar esse mesmo movimento, que é de uma caixa ou de uma esfera lançada de um helicóptero ou aquela esfera que foi lançada de cima de uma mesa, como que a gente percebe? A gente percebe que, inicialmente, nesse ponto aqui, nós só temos uma velocidade que é V0 em azul, porque é a velocidade na horizontal, né? E essa velocidade se mantém constante, ó, sempre tem o mesmo valor em todos os tempos, né, que essa minha esfera estiver caindo. O que acontece no ponto A, que é o ponto inicial? Nós não temos nenhuma componente vertical, né? No ponto B, nós já temos uma componente vertical que está aqui em verde, assim como o nosso referencial vertical. E à medida que o tempo passa, observem que essa componente vertical, ela está aumentando o valor, por isso que aumenta o tamanho da flecha à medida que ele cai, certo? Bom, o que nós temos em azul é a componente horizontal da velocidade e em verde a componente vertical. O que nós temos representado em vermelho? É a velocidade resultante, ou seja, qual é a velocidade que essa esfera tem nesse ponto que seria o ponto C? É essa velocidade V2 aqui em vermelho. Se eu perguntar no ponto mais alto qual é a velocidade dessa esfera, vocês precisam me responder que é apenas o V0, é a mesma velocidade do helicóptero, certo? Vamos analisar então um pouquinho mais aprofundado, né? Com base, né, nessas explicações de física. Então, o lançamento horizontal é um lançamento que a gente chama de movimento bidimensional, ou seja, tem duas dimensões. Quais são elas? X, né, a componente Y em verde e a componente X em azul. Né? Nós vamos usar esse referencial para nós, certo? Bom, em X nós teremos um movimento uniforme. Por que o movimento uniforme? Porque a velocidade se mantém constante na horizontal. Então, observem aqui, então em azul, né, nós percebemos que
a velocidade tem sempre o mesmo valor. Então, na horizontal, nós temos um movimento que é o movimento uniforme. Quais são as equações do movimento uniforme? S igual a S0 mais V vezes T, certo? Porém, o que a gente vai fazer? Nós passamos a posição inicial para o lado esquerdo da nossa igualdade. Nós vamos ter que S menos S0 é igual a V vezes T. S menos S0 nada mais é do que o meu deslocamento. Então, o deslocamento vai ser igual V0x. Aqui, então, eu vou identificar esse meu V0 para diferenciar de Y. Vou colocar um índice x aqui, vezes o tempo. O que é essa componente, então, horizontal que a gente tem? É o nosso deslocamento, certo? Essa é a nossa equação que nós teremos para as grandezas físicas, né, da horizontal. Então, que é o deslocamento. Deslocamento no eixo X ou deslocamento, tá aqui em amarelo, ó. Esse meu ΔS é essa figura, né? É essa distância grifada em amarelo, tá? Esse é o meu ΔS. V0x, então, é a velocidade do corpo no momento em que inicia o movimento horizontal. Nesse caso, seria a velocidade do helicóptero, porque no momento em que eu largo esse objeto tem a mesma velocidade do helicóptero, certo? Então, V0 em todos os pontos A, B e C, e ainda no ponto D, se mantém constante, ou seja, não varia. E T é o tempo de queda. Esse movimento, ele é bidimensional, então ele tem repetindo, né? Nós vamos ter um referencial em Y, um eixo Y, e um eixo X. Agora, nós vamos estudar esse movimento em Y. O que acontece em Y? Em Y, à medida que ele vai caindo, né, vai aumentando essa velocidade. Por quê? Porque o movimento que a gente tem em Y é um movimento de queda livre, ou seja, um movimento em que a aceleração vai ser constante e igual à aceleração da gravidade, certo? Bom, então o que nós vamos ter? No ponto mais alto, ele não tem a componente y, então a V0y é igual a zero no lançamento horizontal, tá? Então, a nossa equação que nós tínhamos de queda livre, que é h igual a V0t mais gt ao quadrado sobre 2, passa a ser, nesse movimento bidimensional, h igual a V0y mais g vezes t ao quadrado sobre 2. Ou seja, eu transformei a equação do movimento de queda livre no movimento bidimensional, que é o lançamento horizontal, tá? Que como o nosso V0y é zero, ele passa apenas a ser h igual a gt ao quadrado sobre 2, tá? Então, vamos continuar. Vamos pegar a equação horária da velocidade para o movimento de queda livre. V igual a V0 mais G vezes T. Como que ele ficaria no nosso movimento de lançamento horizontal? Ó, o V passa a ser VY, o V0 passa a ser V0Y, mais a aceleração da gravidade vezes o tempo. Lembrando que o nosso V0Y é zero, ou seja, a componente inicial da velocidade vai ser igual a zero, o nosso VY vai ser igual a G vezes T, tá? Bom, pegando então a equação de Torricelli e transformando ela em lançamento horizontal, nós vamos ter VY ao quadrado igual a V0y ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a altura. Como o nosso V0y é igual a zero, a nossa equação da velocidade passa a ser VY ao quadrado igual a 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Muito bem. Então, esse movimento bidimensional tem uma componente horizontal, né, que é o nosso V0x, que não muda o valor, independente da posição que for assumida,
e o nosso VY, certo? Bom, mas quem é essa setinha em vermelho? Então, agora eu tirei aqui do desenho e coloquei aqui para a gente observar melhor. Essa é a nossa velocidade resultante, a velocidade real do objeto. Porque quando a gente faz um lançamento horizontal, ele não vai se deslocar nem com V0x e nem com VY. Ele vai se deslocar com uma velocidade resultante, tá? Então, essa velocidade resultante nada mais é do que uma componente da velocidade. É a resultante das componentes horizontais e verticais, V0x e VY. Como que a gente calcula isso? Observem que aqui o VR, a velocidade real, ela é, na verdade, a hipotenusa, né, de um triângulo. Então, como que a gente calcula a hipotenusa? É a própria hipotenusa ao quadrado, então velocidade resultante ao quadrado, igual a V0x ao quadrado mais VY ao quadrado. Assim, a gente consegue calcular a velocidade real ou a velocidade resultante no lançamento horizontal. Então, resumindo, quais são as equações que a gente tem para trabalhar no movimento horizontal? Primeiro, que o deslocamento é igual a V0x vezes o tempo, né? Que a altura é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. A componente vertical da velocidade é igual a gravidade vezes o tempo. E que a componente vertical ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Ou seja, quando a gente não tem tempo, a gente usa esta equação de Torricelli adaptada ao lançamento horizontal. E ainda nós temos que a velocidade real ao quadrado, ou resultante, é igual a V0x ao quadrado mais VY ao quadrado.